Você sabia que um homem chamado Tércio foi responsável por escrever uma das cartas mais profundas e teologicamente complexas do Novo Testamento? Quem era ele? Qual era sua relação com Paulo? E qual foi seu papel na carta aos Romanos? Fique comigo e descubra essas curiosidades sobre Tércio, o escriba de Paulo. Quem era Tércio? Tércio aparece apenas uma vez nas Escrituras. Em Romanos 16, versículo 22, eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Ele não era o autor da carta, mas o escriba, ou seja, a pessoa que escrevia enquanto Paulo ditava. Seu nome sugere uma origem romana, pois Tércio era um nome comum entre escravos ou cidadãos romanos, indicando possivelmente sua posição social inicial antes de se tornar cristão. O papel essencial de Tércio na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é considerada uma das mais complexas do apóstolo Paulo, abordando temas como justificação pela fé, graça, lei e salvação. Como escriba, Tércio teve o cuidado de registrar com precisão o que Paulo ditava, garantindo que o texto refletisse fielmente os pensamentos e ensinamentos do apóstolo. Essa função exigia habilidade literária, atenção aos detalhes e compreensão teológica. Tércio não era apenas um copista, mas um colaborador que entendia a profundidade do que estava sendo registrado. O estilo da escrita, um desafio para Tércio. A carta aos Romanos é cheia de construções gramaticais complexas e conceitos densos. Por exemplo, em Romanos 5, versículos 1 e 2, Paulo introduz a ideia de paz com Deus por meio da justificação pela fé, uma declaração que exigia clareza e precisão na escrita. Tércio precisou ser cuidadoso para transcrever esses pensamentos sem alterar o sentido. A forma como ele escreveu influenciou a maneira como os destinatários entenderam a mensagem. A saudação pessoal, um detalhe raro e significativo. É interessante que Tércio interrompe o fluxo da carta para se apresentar e enviar saudações pessoais. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Isso indica que ele não era apenas um escriba contratado, mas um irmão em Cristo, reconhecido e respeitado na comunidade cristã. Essa saudação humaniza o processo de composição das Escrituras, mostrando que por trás das palavras inspiradas, havia pessoas dedicadas ao trabalho de disseminar o Evangelho. Tércio e o legado da Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos influenciou profundamente a teologia cristã ao longo da história, sendo essencial em momentos como a Reforma Protestante. O papel de Tércio na preservação e transmissão dessa mensagem é inestimável. Sem ele, a clareza e a precisão dessa carta poderiam ter sido comprometidas. Tércio pode não ser uma figura amplamente conhecida, mas seu papel como escriba de Paulo na Carta aos Romanos foi fundamental para registrar um dos textos mais profundos do Novo Testamento. Sua habilidade, dedicação e fé são exemplos para nós hoje. Afinal, Deus usa até os detalhes mais simples para cumprir seus propósitos eternos. E você, já havia ouvido falar de Tércio? Compartilhe suas reflexões nos comentários.